Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero comentar o porquê eu acho o Obsidian uma melhor escolha para você montar o seu segundo cérebro. Bem, e se você ainda não sabe o que é um segundo cérebro, não se preocupe, porque eu já gravei um vídeo sobre isso. Então clica aqui no card, aqui em cima, aqui ou aqui, eu nunca lembro lá. Então clica aí que você vai entender melhor o que é um segundo cérebro. Bem, um ponto muito importante na criação do nosso segundo cérebro é justamente a ferramenta que a gente vai escolher para montar esse segundo cérebro. Porque um segundo cérebro é algo que a gente faz basicamente para a nossa vida toda. Então é muito importante, é crucial o local onde a gente vai armazenar as nossas notas, as nossas ideias, os nossos pensamentos, é de extrema importância isso. E, na minha visão, o Obsidian ele é muito melhor para a gente criar um nosso segundo cérebro, se a gente for comparar ele com o Notion, por exemplo. E por que o Obsidian e o Notion? Justamente porque eles são as ferramentas mais famosas e mais conhecidas hoje em dia para se fazer um segundo cérebro. E ambas são ferramentas excelentes. Eu particularmente uso as duas. Eu uso tanto o Notion como o Obsidian. Mas, quando o assunto é a criação de um segundo cérebro, sem sombra de dúvidas, na minha visão, o Obsidian é melhor. E agora vamos dar uma olhada aqui no que a gente precisa para construir um segundo cérebro. Fiz aqui umas anotações, deixa eu ler minha colinha aqui, bem. Então a gente precisa de um local para criar notas de forma rápida e simples. Precisamos também poder conectar essas notas. E também precisamos ser de fato donos das nossas notas. Mais pra frente eu vou explicar o que eu quero dizer com a gente ser dono de fato das nossas notas. E um ponto muito importante também é que a gente não pode ficar dependente de uma ferramenta ou de uma empresa para conseguirmos acessar as nossas notas. Por exemplo, o Notion. Se eu tiver lá minhas anotações do Notion, o Notion vinha a falir daqui a alguns anos, ou então o Obsidian vinha a falir daqui a alguns anos. Será que mesmo sem o Notion está existindo, eu conseguiria acessar as minhas notas? Mesmo com o Obsidian inexistente, eu conseguiria acessar as minhas notas ainda? Então isso é um ponto extremamente importante, justamente porque um segundo cérebro é algo para a nossa vida toda. Então é algo que vai perdurar por muitos e muitos anos na nossa vida. Então agora vamos ver um pouco das peculiaridades de cada uma dessas ferramentas. Vamos começar com o Notion. Bem, o Notion é uma ferramenta que praticamente nos permite fazer de tudo lá dentro. Basicamente, o foco do Notion é o quê? Ser tudo em um local só. Então, conseguimos acessar as nossas notas de qualquer lugar, porque como o Notion é uma ferramenta em nuvem, todas as nossas notas ficam em nuvem, então basta a gente ter acesso à internet que a gente consegue acessar as nossas notas de qualquer dispositivo, de qualquer lugar que tenha ali um navegador e internet disponível. E é um sistema, como eu disse, 100% em nuvem. Já o Obsidian é um pouco diferente. O Obsidian tem um foco principal dele, que é justamente a conexão de notas. Outro ponto importante dele é que ele também oferece uma visualização em gráficos. Então você consegue ver ali, com o passar do tempo, quais são as suas áreas de interesse, porque as notas que estão muito conectadas começam a se destacar nesse gráfico. E um ponto muito importante do Obsidian, um ponto muito diferencial dele, é que nossas notas ficam armazenadas localmente. Elas não ficam em nuvem, elas não ficam em uma nuvem do Obsidian, elas não ficam em servidores do Obsidian, não. Elas ficam justamente em nossa máquina, em nosso PC, em nosso celular. Então nós de fato somos donos das nossas notas, entende? E isso pode ser tanto positivo quanto negativo, mas é claro que tem como a gente sincronizar as nossas notas do Obsidian na nuvem. Eu, por exemplo, sincronizo as minhas notas no Google Drive. Assim eu consigo acessar tanto no computador quanto no meu celular. E se, por exemplo, meu computador e celular pifar, minhas notas estão seguras lá na nuvem do Google Drive, certo? Pois bem, após ter dito essas peculiaridades de cada uma delas, acho que está começando a ficar claro para você o porquê o Obsidian ele é mais indicado para você construir o seu segundo cérebro. E se você gosta muito do Notion, assim como eu gostava bastante, eu sei que pode ser difícil você aceitar que o Obsidian ele pode ser de fato melhor para você. E você não é obrigado a aceitar, é claro. Se você não concorda comigo, está tudo bem. Mas, pelo fato de eu ser de fato dono das minhas notas, pelo fato de eu não depender do Obsidian para acessar as minhas notas, eu me sinto mais seguro desenvolvendo, criando o meu segundo cérebro no Obsidian. Por exemplo, eu tenho 20 anos aqui. Quando eu tiver 50 anos, no Obsidian eu sinto a segurança que eu ainda vou ter acesso às minhas notas. Já no Notion, apesar de ser uma empresa bem sólida, mas ainda fico com essa dúvida, e se acontecer alguma coisa? Como é que eu vou pegar as minhas notas e isso e aquilo?
Sem contar que não só apenas por isso, mas a ferramenta em si do Obsidian, como ela já é focada justamente na criação de um segundo cérebro, ela facilita bastante esse processo. Esse gráfico também é muito útil, é muito legal a gente ver o nosso gráfico crescendo, tanto que a escrita ela se tornou um hábito, ela se tornou um hobby em minha vida, justamente após eu ter ido para o Obsidian, porque é muito legal, gente. Eu recomendo bastante que vocês testem a ferramenta. Então, como eu disse, eu ainda uso o Notion atualmente, mas para a criação do meu segundo cérebro eu uso o Obsidian. O Notion eu uso para gerenciar os meus projetos, tanto pessoais quanto profissionais. Para isso, na minha visão, o Notion é imbatível para a organização de projetos. Então, eu uso o Notion justamente para isso. Então, eu anotei aqui alguns pontos principais que foram os principais motivos da minha escolha para o Obsidian. Deixa eu dar uma lida aqui. Então, o segundo cérebro é algo que construímos durante toda a nossa vida, como eu já havia dito, né? Portanto, é muito perigoso ficarmos dependentes de uma empresa para termos acesso às nossas notas. No Notion, ele tem notas proprietárias dele, ou seja, as notas do Notion só é possível ser abertas no próprio Notion. O Obsidian tem notas em formatos MD, Markdown, é um formato aceito em diversos outros aplicativos. Então, você não depende do Obsidian para acessar as suas notas, diferente do Notion, que tem notas proprietárias, ou seja, se você precisar acessar suas notas fora do Notion, provavelmente você não vai conseguir, justamente porque essas notas ele tem um formato que só é aberto no Notion, entende? Outro ponto que eu anotei aqui também foi justamente que o Obsidian ele me dá mais privacidade. Por quê? Como o Notion ele é um serviço de nuvem, se caso for necessário, os funcionários do Notion eles conseguem acessar as minhas notas. E isso acaba me deixando um pouco sem privacidade, entende? No Obsidian eu sei que as minhas notas estão armazenadas localmente no meu computador, no meu celular, então eu sei que apenas eu tenho acesso a essas notas. Diferente do Notion, que é um aplicativo de nuvem, ou seja, fica lá no servidor do Notion. Se precisar, ele consegue acessar sim as minhas notas. E isso acaba me deixando um pouco sem privacidade, o que eu acho também um ponto negativo do Notion. Outro ponto aqui é que o Obsidian ele é mais objetivo. Como eu disse, né, o Obsidian ele foi construído justamente com foco em ser um segundo cérebro. O Notion é basicamente uma ferramenta para fazermos de tudo lá dentro. E isso é bom por um lado, mas por outro acaba muitas vezes fazendo a gente perder tempo montando uma coisa ali, configurando outra coisa ali. Quantas e quantas vezes eu já perdi tempo configurando o Notion, fazendo coisas desnecessárias ali no Notion, justamente porque eu achava bonito daquele jeito e tudo mais, e queria deixar a coisa perfeita. Já o Obsidian não, o Obsidian é isso, pronto, você tem isso aqui, escreve suas notas, conecta suas notas, não tem muita coisa para você ficar inventando, ficar configurando, entende? É uma coisa mais objetiva e direta ao ponto. E isso agiliza o processo de configuração e de utilização da ferramenta ao longo dos dias. E o último ponto que eu anotei aqui é justamente a visualização em gráficos. É muito satisfatório você ver o seu gráfico lá no Obsidian crescendo dia após dia. No começo ela é meio inútil, né? Porque vai ter lá só poucas bolinhas. Mas com o passar do tempo, esse gráfico ele vai crescendo, crescendo, crescendo e também vai te mostrando as suas áreas de interesse. Porque quanto mais uma nota ela tem conexão no Obsidian, mais, mais grande, quer dizer, maior ela fica no seu gráfico. Então você consegue ver ali quais são as suas áreas de interesse, porque se uma nota ela está sendo muito conectada no seu Obsidian, significa que você está escrevendo bastante sobre esse conteúdo. E se você está escrevendo bastante sobre esse conteúdo, significa que você tem interesse nesse conteúdo e você pode, quem sabe, começar a produzir conteúdo sobre isso, começar a escrever um livro sobre isso, uma newsletter sobre isso, criar um canal no YouTube sobre isso. Então, resumindo aqui, o principal motivo que me fez justamente usar o Obsidian, escolher o Obsidian para criar o meu segundo cérebro, foi justamente o fato de que as minhas notas elas são de fato minhas. Elas ficam armazenadas no meu computador, só eu tenho acesso a elas. E claro, eu consigo fazer o backup delas para a nuvem. Eu uso o Google Drive, assim as notas ficam seguras, né? Não fica apenas no meu computador, porque se der um problema no meu computador, eu não perco as minhas notas. E também a parte de privacidade, justamente, né, para as minhas notas ficarem armazenadas nos meus dispositivos, eu tenho certeza que apenas eu tenho acesso a essas notas, não tem nenhum terceiro ali intermediando
o meu acesso a essas notas, entende? Sem contar, né, como eu já disse, o Obsidian é uma ferramenta que foi criada justamente com o objetivo de ser um segundo cérebro. Implementar o Zettelkasten lá dentro é muito bom, é muito fácil. Aí, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, você deve estar se perguntando, tá, David, como eu faço tudo isso? Não se preocupe, porque eu já gravei um vídeo passo a passo ensinando você a configurar o seu Obsidian e implementar o método Zettelkasten lá dentro. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card, desse lado ou desse lado. Recomendo muito que você assista esse vídeo porque ele está bem detalhado. Eu trouxe realmente o passo a passo para não ter erro, para você começar hoje mesmo a usar o Obsidian e começar a construir o seu segundo cérebro. Eu acho que um segundo cérebro é uma coisa muito importante a longo prazo. E isso, sem sombra de dúvidas, vai te destacar muito a longo prazo. Pode acreditar. Esqueci de falar, mas o link da minha newsletter está aqui embaixo, então se você quiser ler esse vídeo, eu trouxe esse assunto todo de forma escrita também. Então se você entende melhor lendo ou quer ler para entender melhor tudo que eu disse nesse vídeo, o link da newsletter está aí embaixo. Então é isso, deixa eu continuar editando aqui e continuar assistindo o vídeo aí. Então esse foi o vídeo dessa semana, deixa eu ver se tem algum ponto aqui a mais que eu anotei. Pronto, já falei tudo de importante. Então, esse foi o vídeo dessa semana. Espero muito que eu tenha te ajudado a se tornar ao menos 1% melhor com esse vídeo. E te espero no próximo vídeo da semana que vem. Até lá!